Olá pessoal, vamos à nossa reflexão. Pensando bem, a simpatia é muito mais importante do que imaginamos, pois tem muita relação não só com o destino do indivíduo, mas também com a sociedade. Monkey Okada, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Ensinamentos de Meixo Sama, Ensinamento Paraíso Terrestre. Como agradável sensação nos traz a expressão paraíso terrestre. Além dela, não há nenhuma outra que inspire mais luz e esperança. No entanto, a maioria das pessoas consideram o paraíso terrestre uma utopia, algo sem qualquer possibilidade de realização. Quanto a mim, estou convicto de sua concretização e sinto-a bem próxima. Precisamos meditar profundamente no porquê da grande advertência do Santo Cristo de Nazaré. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo, a principal figura do cristianismo, cujos ensinamentos influenciaram boa parte do mundo e consideraram a grande religião existente até os dias de hoje. Não podemos ter profecias, palavras sem fundamentos. Creio que todos queiram saber o que seja o paraíso terrestre. Assim sendo, vou escrevê-lo como imagino. Resumidamente, o paraíso terrestre é um mundo dos felizes, um mundo de civilização elevada, isento de doença, pobreza e conflito. Portanto, é nossa grande tarefa encontrar uma forma de transformar em paraíso este atual mundo em que a humanidade vive aflita em meio a inúmeros sofrimentos como a doença, a pobreza e o conflito. Inicialmente, precisamos descobrir como eliminar a doença, uma vez que ela é a principal causa dos 3 grandes infortúnios. Em seguida, vem a pobreza, que também tem como causa primária a doença. Enquanto a ideologia equivocada, a pobreza política, a organização social deficiente são causas secundárias. A ideologia que tende para o conflito é motivada pelo estado selvagem de que a humanidade ainda não conseguiu se libertar. Por conseguinte, a questão fundamental é como eliminar esses 3 grandes infortúnios. Vou apresentar os fatos mais simples que me fizeram adquirir confiança na sua solução. Para a surpresa de todos, aqueles que ingressam em nossa igreja, à medida que seguem seus ensinamentos, têm seu espírito e matéria purificados, tornando-se verdadeiramente saudáveis, conseguem libertar-se pouco a pouco da pobreza e tomam aversão ao conflito. Inúmeros fatos têm provado que a maioria dos fiéis, com o correr dos anos, está obtendo crescente felicidade. Não aprecio salientar os defeitos alheios, mas permitam-me que eu faça referências às pessoas que, embora não possuam fé, tombem nas garras da doença graves ou enfrentam com a pobreza, porém insatisfeitas e contentes. Comparando-as com os descrentes, pode ser
que estejam salvos espiritualmente, mas somente o espírito está salvo, e não a matéria. Ou seja, a salvação foi feita pela metade. A verdadeira salvação deve abranger o espírito e o corpo físico. É preciso que a pessoa se torne saudável, livre da pobreza, e sua família seja plenamente feliz. Até hoje, porém, todas as formas de salvação tinham o poder de salvar apenas o espírito. Sem opção, as pessoas resignadas, considerando que a fé se limitava à salvação do espírito, a comprovação disso está nos religiosos, que afirmam que a fé, que buscam graças recebidas nesta vida, é de nível infernal. Trata-se de uma concepção estranha, pois não há quem não inspire graças nesta existência. Ainda, se alguém se queixa dos sofrimentos da doença, é estranho dizer-lhe que o ser humano deve superar a vida e a morte. Ora, ninguém é capaz de tal superação. Admitir que conseguiu tal coisa é enganar a si próprio. Um episódio relacionado à história do mestre Salho Takuan, monge budista, é bem ilustrativo. Quando ele estava à beira da morte, cercado de pessoas, alguém lhe solicitou que redigisse suas últimas palavras. Deram-lhe papel e pincel, e Takuan escreveu: "Não quero morrer", imaginando algum engano, pois julgavam que um mestre tão notável não escreveria tal coisa. Entregaram-lhe novamente o pincel e o papel, e o célebre monge desta vez escreveu: "Não quero morrer de jeito nenhum". Acho realmente admirável e nobre a sua atitude, pois, em igual circunstância, seria presumível escrever algo como vida e morte. Por que me preocupar? O mestre, porém, abandonou todo falso orgulho e revelou francamente seus sentimentos. Isso merece consideração, porque um monge célebre comumente não agiria assim. Na sociedade, há muitas pessoas que almejam salvar o próximo, fazem propagandas, apesar de ainda não viverem livres dos 3 infortúnios: doença, pobreza e conflito. A intenção pode ser boa, mas não é a forma ideal. Isso porque somente após termos conseguido nossa salvação e felicidade é que devemos pensar em conduzir a fé a outras pessoas que vivem uma vida infernal, para que também se tornem felizes como nós. Dessa forma, a divulgação surte 100% de efeito, pois nossos semelhantes sentir-se-ão atraídos ao presenciar nosso estado de felicidade. Eu mesmo não tinha coragem de difundir a fé messiânica antes de me encontrar em boas condições. Após ter sido abençoado com inúmeras graças divinas e conseguido me tornar verdadeiramente feliz, tomei coragem para divulgar os ensinamentos. Se considerarmos que o paraíso terrestre é o mundo dos felizes, concluiremos que, no lugar onde as pessoas se reúnem e se tornam felizes, está estabelecido o paraíso terrestre. Coletânea Assuntos sobre a Fé, 5 de setembro de 1948, página 67 a 70, Alicerce do Paraíso, volume 5, Meixo São.